Fala pessoal, aqui é o Marcos da Como Produtividade, sejam todos muito bem-vindos a esse canal que tem como missão aqui trazer todos os dias uma ferramenta nova para acelerar a sua rotina e a sua produtividade, seja na sua vida pessoal ou profissional. E hoje eu quero trazer para vocês aqui, na verdade, mais do que uma ferramenta, é uma prática que eu tenho em relação à gestão de e-mail, tá bom? Então, sabemos que o gerenciador de e-mail é uma ferramenta necessária no nosso dia a dia. As mais populares são o Gmail e o Outlook, né? E o Thunderbird, que são as ferramentas mais utilizadas aí no dia a dia. Mas eu quero trazer aqui para vocês algumas recomendações em relação à minha prática de gestão de e-mail e como que eu organizo isso, tá bom? Então fiquem atentos aí até o final desse vídeo, porque eu acredito que vai ser bastante útil para vocês, tá legal? Eu tenho certeza que depois que vocês ouvirem essa aula, vocês vão virar mestres aí em produtividade, porque e-mail é de fato um canal que nos tira muita atenção no dia a dia e faz com que a gente perca algum tempo ali e até algum prejuízo quando a gente não consegue se organizar direito e perde coisas que são importantes, tá bom? Por conta disso, vamos compartilhar a nossa tela e já vamos direto para os nossos principais assuntos. Então vamos entrar aqui, ó, no workflow, que eu quero falar para vocês o seguinte, como ter produtividade com e-mail. E a primeira recomendação que eu vou fazer para vocês é que vocês tenham 3 contas de e-mail, tá? Então essa é o primeiro passo aqui, ele é importante. A primeira conta que você vai criar é a sua conta de trabalho normal, que você vai usar o teu nome, né? Eu sei lá, o nome que você queira utilizar, arroba e o domínio da tua empresa. Ah, Marcos, mas eu não tenho domínio ainda da minha empresa, porque eu não tenho site, não tenho hospedagem. Tudo bem, pode contratar aqui com a gente, que a gente faz aqui para vocês. Brincadeiras à parte, mas não é isso que eu queria dizer. Eu quero dizer, você pode, não tem problema, você cria uma conta do Gmail mesmo, mas põe ali como se considera que essa conta é a sua conta de trabalho. Você não vai usar para tudo, você vai usar como conta de trabalho, tá bom? Como que a gente utiliza a conta de trabalho? Apenas para comunicação entre parceiros, clientes, colaboradores, pares, né, do meu trabalho e fornecedores fixos, aqueles fornecedores que eu lido todos os dias, o ano inteiro, tá bom? Esse eu utilizo aqui. Por que isso? Porque muita gente usa o e-mail, um único e-mail, e aí começa a cair muitas informações lá no dia a dia da pessoa que é de trabalho e de coisas que não estão relacionadas ao trabalho. E isso faz a gente se distrair e perder muito tempo organizando as nossas caixas de entrada, tá bom? A segunda coisa, o segundo e-mail que eu recomendo você criar é um e-mail de trabalho também, mas ele vai ser utilizado para uma outra coisa, para inscrições em softwares, plataformas, etc. Tá? Então, eu, por exemplo, a gente usa muitas ferramentas no nosso dia a dia e essas ferramentas, para você utilizar, elas pedem uma conta de e-mail. Então, por exemplo, eu uso o Papify, preciso de uma conta de e-mail. Eu utilizo o Trello, preciso de uma conta de e-mail. Então, eu recomendo que você tenha uma conta específica para isso, tá bom? Por quê? Porque esses caras que você está utilizando as ferramentas, e muitas delas são ferramentas gratuitas, muitas delas eu trago aqui no canal, nesse canal, para que vocês possam aprender e utilizar, e muitas delas são gratuitas, mas a intenção do fornecedor é que você migre para a versão paga, então ele vai te encher de conteúdos para que você te recomendando para ir para a versão paga ou te dizendo por que é melhor a versão premium deles, tá bom? E também serve como notificações, essas ferramentas utilizam muito o e-mail para notificações, e aí eles vão mandar sempre no e-mail que você cadastrou, tá? Então, se você utilizou o e-mail principal, que você usa para o trabalho no dia a dia, você vai receber a enxurrada de e-mail ali naquele e-mail principal, tá? E a terceira conta de e-mail que eu oriento vocês se cadastrarem é uma conta que eu chamo de ocasião.
Então, no meu caso aqui, eu tenho essa aqui, marcos.trinitsuite@gmail.com. E para que eu utilizo essa conta? Para ocasiões específicas. Fui no shopping e eu queria utilizar o Wi-Fi de lá, eu preciso me cadastrar, eles pedem um e-mail, eu coloco lá. Preenchi um formulário para uma compra que eu fiz, preciso pôr um e-mail, ponho esse e-mail aqui, que são e-mails de ocasião, tá bom? Fui em algum prédio e eles pediram no meu cadastro, uma conta de e-mail. Fiz um curso, fui fazer uma prova, qualquer coisa, eles pedem uma conta de e-mail. Então, eu utilizo sempre essa de ocasião. Então, qual que é a vantagem disso? Eu vou entrar, por exemplo, na minha conta de trabalho, que é essa aqui, ó, Marcos, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é a marcos.produtividade@gmail.com. Reparem aqui que eu tenho 73 e-mails, 73 e-mails na minha caixa de entrada. Por que tem 73 e-mails, Marcos? Você não é um cara de organização, deveria estar zero a sua caixa de entrada aqui. Mas olha só, eu não olho essa caixa de entrada todos os dias. A última vez que eu olhei foi no dia 14 de fevereiro, tá? 13 de fevereiro, 14 de fevereiro eu não olhei. 14 de fevereiro que eu fui a última vez que eu olhei essa conta de e-mail. Então vai caindo aqui todos os e-mails aqui, tá? Tenho 76 e-mails, só não 73, na minha caixa de entrada. Pois bem, se eu não fizesse isso, só que eu não tenho preocupação nenhuma com essa caixa de entrada. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui, ó, clicar aqui e excluir tudo isso aqui sem dó nem piedade, porque eu sei que tudo que está aqui tem a ver com curso, tem a ver com ferramenta, tem a ver com notificações que não interessam muito em geral, tá bom? Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo, eu acabei de me inscrever numa conta do Slack, por exemplo, e eu quero que ela me notifique, eu quero ver as notificações do Slack, eu não quero perder, então eu não quero excluir todos. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma regra para que eu mande os e-mails do Slack para um marcador chamado Slack. Então aqui, ó, no caso do Gmail, mais as outras ferramentas que são gerenciadas, outros gerenciadores, têm as mesmas funcionalidades, tá? Procura aí qual que é o paralelo na ferramenta que você utiliza. Vou até excluir aqui a minha conta do Slack, aqui, só para vocês verem aqui. Remover marcador, pronto. Excluir, sim, ok, ele excluiu. Então, por exemplo, eu posso criar um marcador aqui que permita que eu localize aqui os meus, que eu jogue para lá, né, para aquela pasta, os e-mails relacionados àquilo que eu estou filtrando aqui. Então, eu vou te mostrar aqui do lado do campo de pesquisa, tem 3 botõezinhos, que é o botão de filtrar. Então eu vou colocar aqui que toda vez que eu receber um e-mail da Slack, vou dar um pesquisar aqui para ver se ele já está fazendo. Olha, ele já fez. Tem 10 e-mails que veio, o remetente é a Slack, tá vendo? Beleza, tem 10 e-mails. E vou criar um filtro para isso. Eu quero criar um filtro. E nesse filtro eu quero dizer o seguinte: quando eu receber e-mails do Slack, eu quero que ele ignore a caixa de entrada e já arquive esses e-mails. Eu não preciso que ele fique me atrapalhando na caixa de entrada, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele aplique um marcador que eu vou selecionar aqui, ó. No caso, não tem Slack, eu vou criar agora novo marcador. Eu vou chamar esse novo marcador de Slack. O marcador é como se fosse uma pasta do Outlook, do Explorer, tá? Então, por exemplo, eu criei essa pasta Slack e aí ele vai criar aqui, ó, do lado nessa caixa de entrada, são os lugares onde ficam, todos esses lugares aqui são repositórios dos meus e-mails, tá? A gente complica as coisas, deixa eu só interromper aqui antes de falar, a gente complica as coisas, mas na prática a tecnologia, ela só cria uma analogia do que acontece na vida real. Se a gente se utilizar da tecnologia da mesma forma que a gente utiliza no físico antes de ter tecnologia, a gente vai se dar bem. O problema é que a gente subverte as ferramentas porque elas são flexíveis, elas têm mobilidade e a gente acaba utilizando para outro tipo de coisas. Mas se a gente não fizer isso, se a gente não corromper a funcionalidade da ferramenta, a gente vai se dar bem. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó,
Vou compartilhar a tela de novo, vamos lá. Caixa de entrada, né? Caixa de entrada de e-mail. Tente recordar a caixa de correio física que você tem na sua casa, tá bom? O que acontece lá? O carteiro chega lá e, como ele não sabe para quem que ele tem, aonde ele tem que alocar cada carta, ele joga tudo na sua caixa de entrada, na sua caixa de correspondência. A caixa de entrada é a caixa de correspondência. E eu tenho que manter ela aqui dentro, eu tenho que manter essa caixa de correspondência até eu pegar as cartas. Quando eu peguei as cartas, eu já tenho que endereçar elas para onde elas têm que ser endereçadas. Então não é para ficar acumulando aqui um monte de e-mail, tá bom? Às vezes eu chego em empresas que o cara tem na caixa de entrada para cima de 1000 e-mails. E aí ele fica controlando, fazendo gestão disso, assim, lida e não lida, com bandeirinha sem bandeirinha. Mas fica essa poluição, esse monte de coisa ali, é como se procurasse uma agulha no palheiro, ainda que o cara tenha algum tipo de organização. E a chance de você perder isso, porque você não tem um método de tratar isso, é muito grande. Então aqui eu estou criando uma regra para esvaziar minha caixa de entrada. Esse processo pode ser utilizado no seu e-mail principal também, tá bom? Então você pensa lá, se de repente tem e-mails de um cliente seu que você quer já, sempre que receber o e-mail dele, já direcionar, já alocar ele para um marcador no nome do cliente, você pode fazer isso, tá bom? Então, olha só, eu marquei aqui para ele tem vários, esse criar filtro, ele tem vários comandos aqui que você pode utilizar. Ignorar a caixa de entrada e arquivar, marcar como lida, marcar como estrela, se for uma coisa importante. Estrela é como se eu estivesse favoritando aquela mensagem, tá? Aplicar o marcador, que é o que eu quero aqui, aplicar o marcador Slack. Sempre que eu receber um e-mail, eu quero encaminhar esse e-mail para alguém já automaticamente. Então, eu poderia criar uma regra aqui que quando eu recebesse um e-mail, sei lá, de suporte, eu já encaminhasse isso para o e-mail padrão do departamento suporte. Eu posso fazer esse tipo de regra aqui dentro do Gmail, e no Outlook também tem essa. No Outlook é até mais abrangente esses recursos aqui do que no Gmail, tá bom? Eu posso excluir. Então, se eu sei que é uma propaganda que eu já tentei me desinscrever várias vezes, mas continua me mandando essa propaganda, eu posso, sempre que eu receber a propaganda, quando vier ali no e-mail, Americanas, por exemplo, contém Americanas, lojas americanas, sei lá, alguma coisa nesse sentido, eu quero que já exclua, tá? Nunca enviar para spam. Sempre marcar como importante, nunca marcar como importante, categorizar como e pôr uma categoria aqui para esse e-mail. Tá? E aqui ele pergunta se eu quero aplicar como eu estou criando essa regra agora, e eu já tenho na minha caixa de entrada 10 e-mails com esse critério, ele está perguntando se eu já quero aplicar ele para esses 10. Então eu vou marcar aqui que sim, e vou dar um criar filtro. E aí pronto, ele já fez, tá? Então você vai ver que ele já esvaziou a minha caixa de entrada e já moveu aqui para o Slack as 10 que eu queria que ele olhasse, tá? Já ele vai puxar, que tá pensando ainda, tá? Mas ele vai carregar todas aqui nessa pasta aqui para mim. Isso que eu queria mostrar para vocês em termos de gestão de e-mail aí, e esse critério de você poder, e essa coisa de você poder criar as regras de as regras de gerenciamento de e-mail para facilitar ali no teu dia a dia, tá bom? Se gostaram desse vídeo, por favor, dê um like, se inscreva no canal, porque todos os dias aqui eu trago uma ferramenta nova para acelerar a sua rotina. Já se inscrevam e já vejam todos os vídeos, eu já tenho 53 vídeos gravados ali de ferramentas interessantes para a sua produtividade, e cliquem no sininho ali para serem notificados sempre que eu trouxer uma ferramenta nova ou uma dica de produtividade importante aí para vocês, tá bom? Até amanhã com o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Até!